Boa noite. Estamos aqui na nossa quarta aula? Terceira aula? Quarta aula. Quarta aula já. Ó, já passamos da metade, hein? Chegando no final. Olha isso, meu Deus, passou muito rápido. Na nossa quarta aula, que a doutora Arina e a doutora Renata estão aqui para falar sobre hoje, meios extrajudiciais de busca de bens. Exato. É isso, ok. Hoje é a aula mais divertida do curso. Isso aí. E eu vou abrir a palavra para elas. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui no LADIP e o escritório Albuquerque Melo. E é com vocês. Obrigada. Oi, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de oficialmente me apresentar, né? Eu me chamo Arina, eu sou advogada que trabalha juntamente com a Renata aqui na área de recuperação de crédito do escritório Albuquerque Melo. E a nossa trajetória aqui nessa área tão pouco explorada começou lá em 2021, quando a Renata ela me fez uma proposta bem decente de criarmos no escritório a área de recuperação de créditos. E como eu não sou de fugir, né, de desafios, eu topei na hora. Mesmo sabendo que a gente ia ter um trabalho bem árduo, e aí a gente está aqui hoje. Isso porque a gente teria que, como era uma área muito, não muito explorada, a gente tinha que estudar e pesquisar sobre ela. Eu vou dizer, sinceramente, que não foi fácil, não, mas a gente está aqui, a gente tem muita coisa ainda para aprender, mas é direito por amor, né, pessoal? Eu agradeço também novamente a doutora Carolina Pisoeiro por nos dar essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a recuperação de créditos e assim contribuir com a formação profissional daqueles que estão iniciando e em breve iniciarão na advocacia, tá? Eu espero que vocês se encantem com a área e quem sabe a gente se encontre lá na frente como colegas de profissão e da mesma área. Arina, eu vou fazer uma pausa aqui para falar para vocês que também é permitido na força do ódio, tá? Às vezes é um pouquinho de ódio também nas petições, né? Dá um up. Ah, isso combina bem com a nossa personalidade, eu diria, né, Ari? Muito. Mas vamos deixar de bate-papo aqui, né, pessoal? E vamos falar do que interessa. Vamos iniciar a aula, então. O tema de hoje, pessoal, é o início de tudo. Como a Renata vem falando, desde a aula 1, antes de você iniciar a execução do seu processo, você tem que pesquisar o executado. Você já vê de cara assim, o que você pode penhorar dele com essa pesquisa que você vai fazer. Você tem que conhecer o seu devedor para saber o caminho que você vai traçar. Mas por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, o que geralmente acontece quando você distribui a sua execução, né, o seu cumprimento de sentença? Você já tem aqueles passos na cabeça. 1, se esbajude, né? Vou penhorar o dinheiro dele. 2, renajude. 3, infojude. Pronto, eu fiz todos eles. Todos restaram negativos. Aí o advogado que não assistiu ao curso de recuperação de créditos do Albuquerque Melo, pensa o quê? Deu ruim, né? Acabou meu processo, o devedor não tem dinheiro, não tem carro, eu vou vender minha arte na praia, porque aqui não tá rolando. Mas calma, a gente não vai vender arte nenhuma, porque a gente não tem sabe nem fazer arte, porque foram 5 anos de novo de direito por amor. Senta aqui, vamos conversar um pouco sobre o que fazer antes de começar a execução, tá? Então, pessoal, a gente vai ver o que no encontro de hoje. A primeira coisa, o que eu vou precisar para buscar esse devedor? Quais os dados básicos que eu preciso? De posse dos dados do devedor, quais os sites de pesquisa que eu vou utilizar? Por onde que eu vou começar a minha pesquisa, né? Quais os sites gratuitos que eu posso utilizar? E aí eu vou também dar exemplo de alguns sites pagos, tá? E aí no decorrer da nossa aula, a gente vai também dar dicas de como que você pode fazer esse tipo de pedido depois que você encontrar os bens executados. A gente vai dar umas diquinhas aí para vocês, tá? Então, esse vai ser o nosso roteiro de hoje. Papel e caneta nas mãos. Eu espero que vocês apreciem a viagem. Então, vamos começar pelos dados do devedor. O que eu vou precisar? Antes de começar a falar sobre esses dados do devedor, eu quero só lembrar vocês da primeira aula da Renata. Antes de mais nada, o que é importante você ver no título? A prescrição, né?
Não esqueçam de ver se o título que vocês têm está prescrito. Por quê? Pessoal, essa busca extrajudicial de bens que a gente vai fazer aqui, ela demora. É um trabalho investigativo. Imaginem que você vai fazer uma busca de um devedor e aí você perde mais de 3 horas, assim, nessa busca, porque demora. E aí, depois de todo o trabalho, você vai ver o seu título. Aí o título está prescrito. A vontade de chorar, né, gente? Pois é, não esqueçam disso, por favor. Não esqueçam de ver se o título de vocês não está prescrito. Então, vamos lá. O que eu vou precisar para pesquisar uma pessoa? O nome, né? Mas, Arina, eu preciso do nome completo? Aí, eu vou usar aquela palavrinha que a gente adora usar, né, no direito, depende. Aí, depende por quê? Gente, quantas Arinas vocês conhecem no mundo? Eu só conheço eu e uma menina, sim. Então, eu sou prova viva de que dá para você pesquisar uma pessoa só pelo primeiro nome, a não ser que seja um nome muito comum, né? Se, por exemplo, você colocar ali no Google a Arina do Vale, você vai encontrar alguma coisa, tá? Então, não necessariamente eu vou precisar do nome completo da pessoa, a não ser, volto a dizer, que seja um nome muito comum. E eu acho que sobre isso a Renata quer fazer um comentário. Gente, eu quero. Vocês não sabem o que aconteceu comigo uma vez. Comigo mesmo. Eu sou absolutamente viciada em café. Quem me conhece sabe disso. Quem já trabalhou comigo sabe que na minha mesa fica uma máquina da Nespresso. Muito que bem. Como que eu organizava o meu pedido de cápsula? Porque eu não posso ficar assim, que eu tomava umas 8 por dia. Eu falava, cara, a cápsula da Nespresso vem naquelas caixinhas que vem 10 cápsulas. Então, quando estavam só 2 caixas, eu já fazia o pedido. Porque no escritório, a Nespresso entregava em 24 horas. Beleza. Fiz isso, como de costume, só que minhas cápsulas não chegaram. E as minhas cápsulas que eu tinha acabaram. Pensa no desespero da pessoa. Pois bem. Aí eu falei, vou na recepção do prédio, né? Olhei no aplicativo, o aplicativo estava entregue. Eu falei, gente, vou na recepção. Aí eu cheguei na recepção do prédio e falei, meninas, minha caixa era Nespresso. Aí elas olharam, a gente te entregou. Aí eu falei, gente, meu alter ego resgatou as minhas caixas. Aí eu falei, gente, eu não peguei. Aí as meninas pegaram o caderninho lá, né? Elas, Renata, olha aqui, você assinou. Aí eu olhei aquela assinatura que não era minha, mas era meu nome, e fiquei tipo com uma interrogação na cabeça, assim, né? Gente, o que está acontecendo? Aí as meninas jogaram no sistema do prédio. Pois bem, elas acharam outra Renata, que é um nome bem comum, Belmonte, com a mesma grafia do meu sobrenome. Isso não está acontecendo. Aí elas ligaram lá para a menina e eu subi. Quando eu cheguei, eu falei, oi, tudo bem? Ela falou tudo. Eu falei, olha, eu vim buscar minhas caixas da Nespresso. Ela falou, menina, eu tava te procurando. Eu tomei um susto, porque assim, ela me contando. Eu sou viciada em café, e aí eu pedi as cápsulas, mas quando eu abri, não eram as minhas. Mas eu olhava o nome, era o meu nome. Eu demorei para entender o que estava acontecendo. E aí, só para terminar a história, ela é advogada também, só que ela é tributarista, trabalha pelo menos em outra área. Mas, gente, Renata Belmonte, qual que era a chance? Advogada no mesmo prédio. Foi isso. Muito, muito difícil. Mas também Belmonte não é um nome muito comum, né? Isso aí foi muita coincidência, tá? Pois bem, pessoal, depois do nome do seu devedor, eu vou precisar do quê? CPF ou CNPJ, certo? Sim, por favor. Daí eu já vai começar a facilitar para mim, né? Se eu tenho CPF ou CNPJ, aí eu preciso de alguma coisa a mais? Se tiver, eu também vou querer um endereço, né? Às vezes a gente tem. Eu quero saber onde essa pessoa mora, onde funciona a empresa dela, se está funcionando, né? Perfeito. Agora eu tô super equipada aqui, né? Eu tenho um nome, um CPF ou um CNPJ, um endereço e um sonho, né? Achar bens do devedor. Então, vamos lá. O que buscar do devedor? Quais sites que eu devo consultar? Pessoal, eu tenho que buscar tudo e qualquer coisa desse devedor. Eu preciso garantir a satisfação do meu débito. Então, eu vou buscar imóveis, eu vou buscar dinheiro, processos em nome dele, bens móveis. Eu vou procurar saber se meu devedor é um influencer, por exemplo. Acontece. E se ele for um youtuber também? Vocês sabem que o youtuber gera receita, né? Ele já é monetizado. Assim como outras redes sociais também, que a gente vai falar. Então, quando eu falo que a gente vai buscar tudo, a gente realmente vai buscar tudo. E eu acho que sobre isso a Renata também vai querer falar alguma coisa.
Aí eu quero falar duas, porque eu queria falar uma, mas agora eu acabei de lembrar de outra. Gente, uma vez estava eu recebendo casos, bato o olho no sobrenome. O que é com esse sobrenome aqui? Era um sobrenome muito diferente de uma Big Brother, uma ex-BBB. Só que não era a ex-BBB, era a irmã dela. Eu falei, gente, eu tô vendo isso daqui mesmo, né? Entrei no processo curioso que sou, né? Vocês acreditam que ela tava pedindo justiça gratuita? Juro pra vocês. E tinha sido deferida, né? Mas aí eu, pelo nome, assim, que eu lembrei logo de cara, já falei com as meninas, a gente já fez essa impugnação, mas não era esse o caso que eu ia contar. Teve um outro caso de uma. Teve um processo no escritório, e aí a gente definiu os interesses de um cliente e ganhamos. E aí, ao final do processo, teve lá a condenação dos honorários de sucumbência, porém o autor da ação tinha ali a bendita justiça gratuita, né? Só que, né, vocês já puderam notar, a Arine hoje dá aquela conferida, né, com a ajuda da Larissa, inclusive, e da Carol. E aí, a gente foi dar aquela conferida, e quando a gente olhou, vocês não vão acreditar. Gente, a autora da ação com justiça gratuita é uma blogueira que eu sigo. Ela é uma blogueira que faz vídeos de viagem, ela viaja o mundo inteiro, inteiro. Eu ia falar um detalhe, mas eu não vou, porque eu tô com medo de identificar. Mas assim, eu sei que ela foi pedida em casamento num país maravilhoso, cujo diamante pessoal não é aquele anel que dá para você sair na rua, ok? É um diamante que gritava. E ela estava com justiça gratuita. Ah, aqui não, aqui não. Tudo isso, de onde que eu tirei? Rede social, gente. Rede social. A Arina vai esmiuçar isso ainda hoje. Isso aí. Bem, gente, agora a gente vai falar em quais sites gratuitos eu poderei realizar essas buscas extrajudiciais do meu devedor, tá? O primeiro site que eu gostaria de chamar a atenção é o mais popular de todos. Todo mundo aqui acho que conhece. É o site da Receita Federal, né? Vocês lembram que a Renata falou lá na aula 1 sobre uma das coisas mais importantes e, primeiramente, a saber é se o devedor está vivo? Então, é agora que a gente vai ver isso. Eu preciso falar para vocês que as pesquisas que a gente vai mostrar aqui, eu estou usando os meus dados da Renata, tá, gente? Está tudo consentido, tá? Todo mundo de prova. Então, eu vou lá no site da Receita Federal. Olha, como está mostrando na tela, eu vou colocar o CPF, né? E a data de nascimento do devedor. Arina, pelo amor de Deus, eu não tenho essa data de nascimento. Calma, que a gente vai dar um jeito de descobrir. Segura um pouquinho aí que a gente vai chegar lá, tá? Então, vamos supor que você tenha a cópia do RG do seu devedor lá e lá consta a data de nascimento dele. Aí a gente vai lá, faz a pesquisa, coloca o CPF, a data de nascimento. No caso aqui, a pesquisada sou eu, né? Vocês conseguem visualizar ali, ó, situação cadastral, tá? Eu ali vivíssima, né? E aí, quando o titular ele é falecido, ali na situação cadastral vai constar, ó, titular falecido. Se o titular é falecido, a nossa execução já vai mudar de figura, né? A gente vai atrás do quê? A primeira coisa que a gente já pensa, inventário, né? Dos males o menor. Vou ver se encontra alguma coisa, algum dado relevante daquele falecido, e aí a minha pesquisa já vai ser direcionada nesse sentido, tá? Mas vamos seguir aqui. O meu devedor está vivo, né? Que bom. Mas e se meu devedor for empresa? Como que eu vou saber se essa empresa está ativa? A gente também vai lá no site da Receita Federal e a gente vai precisar do CNPJ, né? Vejam aqui o site da Receita, na consulta de situação cadastral, ele vai trazer todos os dados da empresa, se ela está ali, ó, ativa, se ela está encerrada, se ela faliu também vai constar ali na situação cadastral. E, além disso, se você clicar mais um pouquinho embaixo, porque não deu para colocar, tem um campinho chamado Consultar QSA. Ali. O que é esse QSA? Esse QSA é o quadro de sócios e administradores dessa empresa. Ali vai aparecer o nome dos sócios daquela empresa. E aí é mais um componente para a sua pesquisa. Aí você vai incluir lá o nome do sócio, né, que encontrou, e você vai pesquisar além da empresa, você também vai pesquisar eles. A mesma pesquisa que você vai fazer aqui com a empresa, você vai fazer de todos os seus sócios. Tá bom? Pois bem, se a gente não conseguir a satisfação do crédito em nome da empresa, a gente já vai saber quem são os sócios e aí a gente vai verificar a possibilidade de instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
que vai ser o tema da nossa próxima aula, e eu já deixo vocês aqui na expectativa, tá? Uma outra coisa, vocês sabiam que eu também posso adiantar a minha pesquisa em Infojude? Sabe, aquela que a Renata ensinou na outra aula? Eu posso. No site da Receita Federal, eu posso consultar a restituição do imposto de renda declarado pelo devedor, né? Isso quer dizer, ele declarou o imposto de renda. E não é só do ano corrente, não. Ali em exercício, eu posso fazer uma consulta desde o ano de 2008. E aí, o que eu vou precisar para fazer essa consulta? CPF, data de nascimento, tá? E ali em exercício, você coloca o ano que você deseja pesquisar, se a pessoa declarou o imposto de renda, tá? Olha, na minha pesquisa aqui, ela restou positiva. Ou seja, obviamente que eu vou pedir um Infojude aqui, né, para o juiz, para ele quebrar o sigilo fiscal e saber quais bens que esse devedor possui para eu dar, o que ele declarou, né, para eu dar andamento na minha execução, tá bom? A próxima consulta que eu posso fazer é uma recente, pessoal, e eu quero saber, com toda honestidade, sem vergonha, que de nada, tá? Quem foi atrás daquele site de valores a receber do Banco Central para ver se tinha algum valor esquecido? Eu fui, tá? Pode levantar a mão. O site é do Banco Central. Vejam que é possível tanto você fazer uma pesquisa de CPF quanto CNPJ, pessoa jurídica e pessoa física, tá? Eu vou precisar do quê? CPF e data de nascimento do devedor, para pessoa física. CNPJ e data da abertura da empresa para a pessoa jurídica. Essa data da abertura, você consegue ir lá naquela consulta que a gente olhou lá atrás da Receita Federal. Tem a data da abertura da empresa lá, tá bom? Ó, vejam só a simulação do resultado de uma pessoa física. Sim, essa pessoa que sou eu, que para minha tristeza não tinha R$1, não esqueci nada. Mas vamos supor que o seu devedor tenha valores a receber, tá? Esquecidos. E aí, como nada passa aqui, a gente já anota, né, na nossa pesquisa, que a gente vai pedir o quê? Para oficiar o Banco Central, para informar o valor daquele devedor, para informar que aquele devedor possui um valor ali para receber, está ali esquecido, pedir para o juiz para ele oficiar o Banco Central, para penhorar aquele valor, para, se for o caso, satisfazer a execução. Mesmo que seja parcial, né, Renata? Isso mesmo. Muito bem. Vamos seguir, então, para a próxima dica de pesquisa, que vai ser no endereço do executado. Gente, ferramenta gratuita, super disponível, é o Google Maps. Aqui todo mundo deve conhecer, né? Nesse site, pessoal, vocês irão colocar ali no campo de busca, onde está aquela setinha amarela, o endereço do seu devedor. E aí o Google vai te mostrar a rua dele, o prédio, a casa que ele mora. Aí você me pergunta, mas Helena, para quê, né, que eu vou utilizar isso? Como que eu vou usar isso ao meu favor? Gente, vocês ficariam chocados da forma como a gente utiliza isso aqui no escritório, nas nossas execuções de honorários, quando a gente quer revogar um benefício na gratuidade de justiça. Mas aí, sobre isso, eu vou deixar a Renata falar um pouquinho para vocês. Gente, olha o que a gente faz. A gente coloca o endereço do devedor ali. Aí vai sair ali a região. A gente já vai ter o quê? Olhar a aparência mesmo do negócio. Olhar a aparência do prédio, olhar a aparência da casa. E não só, a gente olha a aparência da região como um todo, porque dá para virar a câmera do Google Maps e você consegue analisar a região como um todo. Juntem isso, tá? Mas não só, a gente consegue ver ali o bairro, a gente consegue perceber, por exemplo, que nem aqui em São Paulo, o bairro que eu sei que é o bairro mais nobre, que chamam aqui, é o bairro da Vila Nova Conceição. Se o devedor me mora ali, gente, não, eu já vou falar isso pro juiz. Falar, juiz, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu tenho um aplicativo da... A gente é mãe, né, Arina? Vou dar mais uma dica. Tem um aplicativo lá do Quinto Andar. Você sempre vai encontrar no aplicativo do Quinto Andar um apartamento, se não no mesmo prédio, na mesma rua que o devedor tem a casa dele. O que vocês vão fazer com isso? Vocês procuram tanto preço de aluguel quanto preço de venda, porque aí vocês conseguem falar isso para o juiz. Olha aqui, ó quanto custa, né? A gente joga também o metro quadrado no Google para saber o valor do metro quadrado. Se for, por exemplo, numa rua que desemboque ali no Parque Ibirapuera já. Eu vou falar mais disso também. Fala, juiz, olha aí, ele consegue ir andando para o parque. Aí no Rio de Janeiro, que vocês têm praia de monte. Gente, imagina que sonho a pessoa morar de frente para Copacabana, pelo menos é o meu, né? Eu ia adorar. Então eu já ia colocar isso também na minha petição. Tudo isso é o que, Ari? Padrão de vida, gente.
É isso que a gente fala. O padrão de vida ele não é demonstrado por um fator, é um conjunto de fatores. E aí, com o Google Maps, olha quanta informação vocês conseguem jogar ali na petição de vocês, né? Então, é uma ferramenta bem importante. Exatamente. Você falou aí do quinto andar, eu lembrei que se você olhar no site também, às vezes eles colocam o valor do condomínio do prédio. Exato. E aí é mais um argumento para você usar. Muito bem, pessoal, vamos à nossa outra dica de pesquisa. É a pesquisa processual. Aí você vai pesquisar o seu executado nos tribunais, tá? Não necessariamente você vai pesquisar ele em todos os tribunais do Brasil, tá? Aqui a gente vai fazer essa pesquisa nos principais tribunais, que são quais? Rio de Janeiro, São Paulo. E aí você vai fazer uma outra pesquisa no tribunal que o devedor reside ou ele possua a empresa, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um devedor que ele é de Minas Gerais, eu vou fazer uma pesquisa em quais tribunais? Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, para quem não tem manejo nessas pesquisas de site, dos tribunais, eu coloquei ali no slide o estado de São Paulo e o do Rio de Janeiro. Aqui no estado de São Paulo, você pode fazer a pesquisa em nome do CPF, o documento da parte, do devedor, o nome, OAB do advogado, nome do advogado, número da carta precatória da origem. Tem várias formas de você fazer essa pesquisa, tá? Também dá. E aí, no site do Rio de Janeiro também é a mesma coisa. Você consegue realizar, tá vendo? Tem várias formas ali. CPF, nome do advogado, OAB. Você consegue fazer de várias formas essa pesquisa, tá? Eu coloquei aqui no site a consulta desses principais estados para vocês visualizarem, né, como que funciona. Mas não esqueçam também de fazer essa pesquisa no tribunal da sede da empresa do seu devedor, tá? Mas aí, pessoal, vocês me perguntam, Arina, eu fiz a consulta, né? Isso vai me ajudar em quê? Gente, se eu contar para vocês o tanto de coisa que vocês podem descobrir com essa pesquisa aqui de forma gratuita, e o que eu já descobri também, sabe? Em primeiro lugar, vocês, como a Renata falou, quando o executado é falecido, a gente tem que buscar o quê? Inventário. Ou verificar se a empresa está em recuperação judicial. Eu também vou buscar dessa forma. Pois bem, numa simples consulta, eu já consigo identificar se existe um inventário judicial em nome desse devedor. Vai aparecer lá para você. Uma outra coisa também, sabe quando lá no início da aula eu falei que ia dar uma dica de como você poderia encontrar a data de nascimento do seu devedor? Quando uma das informações que o site da Receita ele pede lá para você, data de nascimento. Então, na pesquisa, nessa pesquisa processual, você pode encontrar essa informação. Ainda mais se o seu devedor ele é o autor dessa ação. E aí tem mais uma informação aqui, gente. Sabe a petição inicial? Se eu encontrar uma ação em nome do devedor, ele sendo o autor dessa ação, o que tem lá no início da petição inicial? Artigo 319 do CPC, a qualificação da parte, né? E aí lá vai estar, na maioria das vezes, né, o estado civil da parte, se ele é solteiro ou se ele é casado. A Renata adora essa pesquisa aí, né? Olha que maravilha. Mas aí você guarda essa informação aí, que mais na frente eu vou falar para vocês o que vocês vão fazer com essa informação, de descobrir se o seu devedor é solteiro ou se é casado, tá? Então, sabe uma outra coisa que você também descobre, né, nessa petição inicial, quando você encontra um processo em que o seu devedor é autor? O endereço atualizado. Gente, eu uso tanto isso em processos aqui de execução do escritório, quando eu consigo encontrar esse queridinho. E eu adoro quando eu consigo encontrar, tá? Um processo do ano corrente do executado, porque aí ele já junta, tá lá lindo, né? Um comprovante de residência recente, cai até uma lágrima quando eu vejo, gente. É sensacional. E aí, o que eu consigo com essas buscas, Arina? Penhora, né? Posso conseguir uma penhora também, novamente. Eu encontrei lá um processo que o autor foi vencedor na ação. E aí, ele vai receber 20 mil reais, né? Você, como advogado que assistiu aqui o curso de recuperação de créditos da Albuquerque Melo, está super atento nas dicas que a gente está dando aqui. Vai fazer o quê? Eu vou pedir a penhora daquele valor. Você vai sinalizar para o juiz da execução que existe tal processo em andamento, e aí você vai requerer que seja oficiado o juiz daquele processo, que o devedor foi vencedor,
e não deixar que ele levante aquele valor. Porque se ele nos deve, a gente tem um crédito ali para receber, né? Mas eu acredito que agora a Renata vai ter um caso aqui para contar para a gente, do Albuquerque Melo, que a gente foi além disso, porque quem tem limite é o município, e o devedor ele não era autor na ação. Conta para a gente, Rê. Antes de contar o caso, a Arina está demais hoje. Antes de contar o caso, eu quero alertá-los e reforçar o que a Arina acabou de dizer. Uma robusta pesquisa extrajudicial não é encontrar um processo, é encontrar o processo e analisar o processo. Se o seu devedor ele é o autor da ação, a Arina trouxe aí um monte de vantagem para vocês. Agora, se o seu devedor ele também é o réu naquela ação, pode ser que também tenha muitas vantagens para você, como você pode pedir aí o aproveitamento de uma penhora, que foi uma coisa que a Arina falou em outra aula, né? Que a gente pode pedir para aproveitar a penhora de processo que já tem, penhora. Então, assim, só vai dizer que fez uma robusta pesquisa de bens quem de fato encontra processos, entra em cada processo que encontra e analisa a situação que está. Isso leva muito tempo, por isso que a Arina já falou logo no começo, vejam antes de tudo a prescrição, tá? Mas realmente eu vou contar o caso agora. Vou contar para vocês. Teve um caso que a gente não achava a pessoa, de jeito nenhum. Não achava. E aí, eu acho que, na verdade, a Arina pode me corrigir se eu estiver errada, a gente estava primeiro executando a empresa. Aí, depois, por intermédio de uma IDPJ, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, próxima aula, a gente conseguiu colocar o sócio no polo. E aí, a gente não achava isso abençoado. Não achava. E aí, numa dessas pesquisas extrajudiciais, encontramos o quê? O nome dele. Só que o interessante é que o nome dele não me apareceu ali como parte do processo. Apareceu ali como um terceiro. Gente, que tanto de processo que esse moço é terceiro? O que está acontecendo, né? Entramos no processo, vocês não sabem. O moço nada mais era que o quê, gente? Perito judicial. Agora não vou me lembrar que tipo de perícia que ele executava, assim. Mas ele era um perito judicial e ele prestava serviços para a comarca do Rio de Janeiro. Aí, o que a gente fez? A gente baixou todos os processos, eu acredito que nós tenhamos pedido uma certidão, baixando todos os processos que ele era perito judicial, e a gente saiu peticionando, como disse a Arina, quem tem limite é município. A gente pediu para o juiz da nossa ação o ofício, e a gente peticionou esse ofício em todas as ações que ele era perito judicial para o quê? Penhorar a verba dele. Então, prestem atenção nas pesquisas e prestem atenção nas dicas que a gente está dando aqui, porque a gente está dando a dica e trazendo o caso prático que é para vocês fixarem. Exatamente. Agora, pessoal, eu vou para a próxima dica, e essa dica está atrelada à pesquisa processual também. E agora eu quero falar com as mulheres, meninas aqui do curso, com toda honestidade, de novo. Eu quero saber quem já foi fazer uma pesquisa no Jus Brasil, se é que vocês me entendem. Eu. Pois bem, meninas, mulheres, não, o Jus Brasil ele não serve só para pesquisar o boy, não, tá? Embora eu, como advogada, ache que a gente tem que fazer isso, que é super importante. Mas a gente também busca os nossos devedores, tá? Mas por que, Arina? Vocês lembram que eu falei na dica anterior? Procura o devedor nos principais tribunais, né? Tá bom. E no tribunal que ele reside. Pois bem, daí você faz aquela pesquisa pensando, e se eu encontrar em outro lugar, né? Se ele tiver algum processo em outro lugar e eu não pesquisei. Aí você vai no Jus Brasil, porque ele vai trazer os processos de todos os tribunais do Brasil, em nome do seu devedor. Só por desencargo de consciência, assim. Tá? Para você saber se existe mais algum outro processo em nome daquele devedor. Vai que você encontra um inventário judicial dele em outro estado que não seja os que você pesquisou, né? Então, ótimo. E aí, vejam aí no slide que essa consulta ela pode ser feita pelo CPF, nome ou nome da pessoa. É super fácil de usar, tá? Vamos então para a próxima dica. É um site bem legal, pessoal. Ele pesquisa se há empresas em nome do devedor. Site gratuito também, é o site Diretório Brasilnet. Vejam que a gente pode fazer a consulta ali, ó, busca de empresa, busca de sócio. Então, você pode fazer em nome da pessoa, sócio, né, o nome completo, ou o CNPJ da empresa, tá?
E aí, quando você inserir o nome da empresa, o CNPJ, ele vai te trazer informações daquela empresa, tá? Como endereço, telefone, situação cadastral, que essas informações elas podem ser diferentes daquelas informações registradas no site da Receita Federal. Pode estar atualizado, você pode achar um outro endereço, um outro telefone, tá? Vejam no próximo slide como essa consulta vai aparecer para vocês, tá vendo? Ela aparece assim, mais ou menos como aparece na Receita Federal. Mas aí vai que também você encontre alguma novidade aí, né? Algum telefone novo, endereço, tá bom? Então, vamos para mais uma dica. Pessoal, vocês lembram que a Renata falou que eu havia feito uma pesquisa e eu descobri uma aeronave? Aqui a gente fala e a gente prova. Olha só onde eu encontrei isso. Encontrei no site da ANAC, tá? Uma das atividades da ANAC é o registro das aeronaves civis brasileiras, tá? Vejam que a gente consegue realizar essa consulta com o CPF ou o CNPJ. Vocês estão curiosos para saber o que eu encontrei, né? Eu já trouxe aqui para vocês visualizarem a forma como essa consulta vai aparecer para vocês. Veja bem, ó, tá ali, aparece matrícula, proprietários, o modelo, o número de série, obviamente a gente teve que tapar, né? Para não aparecer mais dados da pessoa, da aeronave da pessoa. E aí no próximo slide, Rê, também tem uma outra informação, cadê? Ó, situação de aeronavegabilidade, aí fala aeronave experimental, situações normais, vai falando, descreve tudo sobre a aeronave que a gente encontrou. Legal, né? Eu fiquei emocionada quando eu vi isso aí, eu nunca tinha visto. Enfim, vamos... Quer falar? Vamos a mais uma dica de site, pessoal. Temos, então, como executado uma empresa, né? Eu fui no site da Receita Federal, ela aparece lá para mim como ativa. Mas eu quero saber mais que isso, eu quero detalhes sobre essa empresa. Eu vou aonde? Eu vou no site da junta comercial daquele estado. Existem algumas juntas que nos deixam ter acesso a uma ampla informação sobre aquela empresa. Uma consulta simples, por exemplo, vai te trazer várias informações. Mas existem estados que eles cobram por essa informação. Então, quando você for no site da junta comercial de um estado, você já verifica, já checa se aquela junta vai te cobrar algum valor por aquele serviço. Eu trouxe aqui um exemplo da consulta de uma empresa da Junta Comercial de São Paulo. Eu acho esse site facílimo de usar. Ele traz bastante informação, várias informações para a gente e de forma gratuita, né? Então, após eu inserir os dados ali da empresa, eu consigo clicar ali na informação ficha cadastral completa. Vejam, traz ali as informações do objeto da empresa, né? E aí, eu trouxe um slide aqui para vocês, que é a parte mais curiosa, é aquela parte ali de arquivamentos, tá vendo? Essa parte aqui de arquivamentos, ela é muito importante, porque ela vai te mostrar se houve alteração nessa empresa. Não dá muito para ler. Ali fala assim, ó, alteração de sócios. E aí fala, sócio que foi retirado, não sei o quê. Então, essas informações aqui, elas são muito importantes para você. Por quê? Porque aí você vai comparar, você vai olhar para o seu processo de execução, você vai olhar quando foi que eu distribuí, em 2012. Aí o cara está aqui, se retirou da empresa em 2013. O que eu vou fazer com essa informação? Renata, você quer comentar alguma coisa para a gente? Eu tenho um caso que aconteceu aqui no escritório também. Eu e a Arina, a gente fala e a gente prega o que a gente fala. Dito isso, a gente recebeu uma vez uma chuva de processos, uma leva de processos, que era um processo que a gente chama de processos estressados. O que é isso? Isso é muito comum na recuperação de créditos, tá, pessoal? O processo ficou ali anos com algum escritório, e aí não deu resultado, eles mudam de escritório um pouco para ver se consegue alguma outra coisa. Toda vez que eu e a Arina a gente recebe qualquer tipo de migração, a gente vai sanear a base. Aí a gente saneia a base como se fosse processo novo. Então, a gente vai fazer toda essa pesquisa que a gente está ensinando aqui hoje, a gente vai analisar o processo do comecinho ao finalzinho dele, vai ver se não passou nada em branco, enfim. Numa dessas análises, a gente foi lá, era uma empresa de São Paulo, fomos na Junta Comercial de São Paulo, que de fato, na minha opinião, é que mais traz informações gratuitamente de forma completa.
E aí a gente foi, como a Marina falou nessa parte de arquivamentos, traz todo o histórico da empresa. Se você clicar ali na ficha cadastral completa, vem todas as informações, desde a Constituição até os dias atuais. E aí a gente percebeu o quê? Que o executado, ele tinha saído da sociedade assim que ele foi citado na nossa execução. Olha só. Gente, quando a gente viu aquilo, a gente falou, pera lá, o que está acontecendo neste momento, né? Aí a gente olhou quem era a pessoa que havia entrado na sociedade em seu lugar, né? E aí a gente começou a pesquisar a pessoa não tinha um sobrenome parecido, mas quando a gente começou a pesquisar o rol de relacionamentos, eu acho que ele era cunhado, alguma Cunhado. coisa assim. Isso, Era da família, não era Ari. Isso, cunhado. Cunhado, gente. E aí, o que nós fizemos? Aula que vem, vocês não podem perder incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E esse caso foi ótimo que a gente nem precisou fazer o quê? Esperar julgar. Quando eles viram, eles falaram, vamos entrar um acordo, né? E aí a gente fez um acordo nesse caso. Mas vocês viram como é importante vocês analisarem as informações lá com bastante atenção? Esse foi um caso que a gente teve um bom sucesso graças a isso. Foi ótimo. Muito bem. Vamos para a próxima dica, então, pessoal. Eu trouxe para vocês o site do governo, o Portal da Transparência. Outro site gratuito que pode ser muito bem utilizado aqui para a gente. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês que vocês podem fazer 2 tipos de pesquisa aqui. Tanto a da pessoa jurídica, quanto a da pessoa física, tá? Quanto à pessoa jurídica, se o seu devedor for uma empresa, você clica lá na opção licitações e contratos, tá? Você faz a busca da empresa ali com o nome da empresa ou o CNPJ. E aí, veja que quando você for ali no filtro, é o próximo slide, ele vai te dar uma opção de busca livre. Então, você poderá colocar o CPF, CNPJ, o nome da empresa, tá bom? E aí você faz isso tanto com a pessoa física como o nome da pessoa jurídica. Uma outra dica sobre o Portal da Transparência que eu queria dar para vocês é que você deve realizar essa consulta no Portal da Transparência daquele estado, daquele município, daquele tribunal, tá? Todos os órgãos públicos, eles possuem esse Portal da Transparência, em atendimento ao princípio da publicidade do direito administrativo, vocês lembram? Então, fazendo dessa forma, o seu filtro ele vai ficar bem mais direcionado e aí vai ficar mais fácil de você encontrar possíveis contratos de licitação dessa empresa, tá? Bem como encontrar aquele devedor. Se, por exemplo, ele é servidor de determinado órgão, de determinado Tribunal de Justiça, tá? Falando em servidor do Tribunal de Justiça, eu acho que a Renata também quer falar de um caso pra gente. Eu quero só dar uma relembradinha. Vocês lembram que no último encontro a gente falou sobre penhora de salário? E o exemplo que a gente trouxe foi justamente de um servidor público? Pois bem, foi aí que nós encontramos ele. Nós encontramos ele pelo portal da transparência, e aí que começou tudo aquilo. Lembra? Expedimos ofício e tal, e aí no final das contas fizemos acordo antes do empregador dele receber o ofício. Mas é isso, gente, foi aí que a gente encontrou. Exatamente. Então, vamos lá para a próxima dica, pessoal. Agora eu estou achando que é um ótimo momento para a conexão da Renata cair, tá? Porque o slide não está passando. Eu trouxe uns exemplos aqui que eu não utilizei os meus dados. É muito difícil falar sobre a gente, né? Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Não, eu vou precisar. Eu vou precisar explanar alguém aqui, então que não seja eu, vai ser a Renata, tá? Então a gente vai falar agora mal dela. Vamos fofocar um pouquinho ela no Google e nas redes sociais. E vamos aprender o que a gente pode extrair disso, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente vai no pai de todos, né? O Google. É uma ferramenta muito boa para você utilizar, gente. Você vai direcionar a sua pesquisa. Eu tenho um nome e um sobrenome da minha devedora. Né? Eu vou lá e coloco no Google. Vamos lá ver o resultado encontrado. Renata Martins Belmonte. Olha só o que a gente encontrou ali, né, Renatinha? A gente pode verificar o quê? Ela é advogada, viram ali, ó, Jus Brasil, a quantidade de processo que ela tem. É advogada militante, hein, gente? E aí, o que aparece depois? Escritório, onde ela trabalha, tá ficando fácil, né? Só com essas informações eu já posso fazer o quê? Vou pedir para o juiz uma penhora do salário dela.
Vocês já sabem que isso é possível, que ela já ensinou da outra vez, né? Existe a possibilidade de penhorar o salário do devedor, desde que não afete a subsistência dele. E aí, ele deferindo, a gente vai pedir para expedir um ofício para o local de trabalho dela, que a gente já sabe onde é. Uma outra coisa que eu pensei lembra do caso do perito que ela acabou de contar para a gente aqui? Mesma coisa, vou lá, penhoro os honorários. Tenso, né, gente? Aqui a gente não brinca em serviço, não. Mas eu acho que a Rê também quer comentar sobre isso. Eu quero comentar, Arina, que eu não sei se você vai dar conta da sua agenda de amanhã, porque terminando essa aula eu vou revisar ela, tá bom? Mas, brincadeiras à parte, né? Uma vez, gente, teve um caso que eu atuei, que era uma execução também que se arrastava por anos. Na verdade, ela estava em outro lugar, não foi aqui. E aí, eu cheguei nesse lugar e, primeiro, como eu disse, eu faço o que eu falo. Fui sanear a base, né? Daí eu saneei a base e um devedor, ele era uma livraria. Eu adoro ler, né? Daí eu falei, deixa eu olhar esse caso aqui. Daí eu comecei a olhar aquele caso, eu coloquei na Receita Federal e era uma livraria cujo CNPJ estava dando como ativo. Ok. Aí eu saneei o processo e vi que já tinham feito diversas tentativas de penhora online nas contas, todas infrutíferas. Gente, não é possível. Aí eu fui lá no site da Receita Federal, que a Karina já mostrou, puxei ali o cartão CNPJ e vi que tinha o nome da livraria, mas tinha ali um nome fantasia. Aí eu peguei esse nome fantasia, fui para o Pai de Todos, coloquei no Google o nome fantasia da livraria e achei, gente, um site do nome da livraria. Aí eu cliquei nesse site e, gente, um site ativo. O que está acontecendo, né? Aí eu desci, porque eu falei, deixa eu procurar o endereço. Às vezes é um homônimo ali também, né? Renata Belmonte, site. Aí eu peguei, entrei no site, desci, olhei, era na mesma cidade do devedor, que era uma cidade de interior. Então aquilo estava tudo muito estranho. Aí eu falei, cara, vou comprar um livro nesse site. Aí eu procurei uma obra ali que me interessava, fiz meu cadastro com os meus dados mesmo, tá? Porque errada não era eu. Daí eu fiz o cadastro com meus dados, fiz a minha compra, porém, pedi para pagar no boleto. Aí, quando abri o boleto na minha tela, para minha surpresa, o número do CNPJ era diferente. Falei, opa. Aí eu voltei para o site da Receita Federal e coloquei lá o CNPJ diferente que eu encontrei no meu boleto. Aí, gente, o endereço era tudo na mesma cidade, assim. Aí eu desci a tela e fui para o quadro de sócios, né? E quando eu abri o quadro de sócios, achei o nome de uma mulher cujo sobrenome era igual do meu devedor. Falei, pera lá. Fui para a rede social, achei a menina na rede social. Cara, ela era uma estudante de medicina de 24 anos. Como que ela tinha aquela livraria? Não tinha nada a ver com ela. E ela estudava medicina em outra cidade também. Falei, não tá nada bem aqui. O que eu fiz? Peguei tudo isso, próxima aula, incidentes de desconsideração da personalidade jurídica e apresentei tudo isso para o juiz. O juiz falou, com certeza, essa segunda empresa foi criada, de fato, para fraudar ali os credores, né? E foi provida a minha EDPJ. Era uma execução de mais de 2 milhões de reais. Então, logo que foi julgada, o devedor fez um acordo para pagar o valor atualizado dela. Então, peguem a dica. Muito bem. Muito bem. Então, gente, caminhando aqui para a minha demissão, vamos a outro slide da pesquisa Google, né? Olha o que a gente encontrou ali. A bonitinha tem Instagram, né? É isso aqui, eu me divirto. A gente adora fofocar o Instagram alheio. Aí, o que mais, pessoal? Vamos lá. Ela é advogada, né? A gente já falou. Além de advogada, ela é global, hein? Ela dá entrevista no Migalhas, está vendo ali embaixo? Exatamente. Então, o que eu posso falar dela? Advogada, muito bem sucedida, isso porque a gente tem que exagerar, tá, gente? Exagera, coloca print para tudo que é lado, tá? Não que aqui nesse caso é exagero no caso da Renata, porque ela realmente é maravilhosa. É. E aí é assim que a gente vai fazendo a pesquisa do Google, tá? A gente vai clicando em cada site que a gente encontrar, cada coisa relevante que a gente encontrar, a gente vai olhando em cada página que o Google vai trazendo pra gente, tá? Então agora a gente vai para a minha parte favorita, que é fofocar as redes sociais. Eu sei que vocês também querem. Vamos lá.
Sabe ali na nossa pesquisa Google, a gente encontrou o Instagram dela, a gente vai clicar lá, né? Clicamos, agora vamos analisar o Instagram da Renata. Mas vamos analisar ele com o seguinte pensamento. Renata ajuizou uma ação indenizatória na vara civil, né? Ela requereu a gratuidade de justiça e aí o juiz deferiu. Ela não juntou prova, ele deferiu. E aí você está prestes a apresentar a sua contestação. Aí eu pergunto para vocês, eu posso, nesse momento, apresentar na minha contestação uma preliminar impugnando essa gratuidade de justiça deferida? Sim, eu posso e eu devo, tá? De acordo com o que eu encontrar nessa pesquisa aqui. Isso porque, caso seja revogada esse benefício da justiça gratuita, além dela pagar as custas judiciais, em caso de improcedência da ação, ela vai ter que pagar também uma coisa que é de grande interesse para a gente, que são o quê? Os honorários de sucumbência, tá? Então, com esse pensamento de olho nos honorários de sucumbência, a gente vai analisar o Instagram da Renata. Vejam, de cara, ela já se autodenomina advogada, né, que a gente já sabe. Vejam o número de seguidores dela, 13,4 mil seguidores, né? Ela influencia pessoas, foi eleita como uma das melhores advogadas admiradas pela análise editorial. E aí, sobre essa análise editorial aqui, eu quero comentar com vocês que vocês vão lá e cliquem lá no site dessa análise editorial, e aí você vai extrair essa informação desse site. Dá um printzinho lá, coloca na sua petição, olha só, juiz, aqui, ó, ela está lá nessa análise. Tudo, vocês vão usar tudo. Vejam que as publicações dela estão todas voltadas para a área jurídica, né? Então, ela é uma advogada com bastante engajamento, tá bem? Ó, vejam, vários conteúdos jurídicos aí. Outra coisa que talvez possa ter passado despercebido por vocês ali, onde tem, vejam que tem ali publicações, reels marcados, sabe? E aí, se você clicar ali em marcado, você vai ter que ver tudo, tá? Procura tudo. Você vai em marcados ali, clica também para ver se tem alguma informação. Eu cliquei, tá? Eu sabia que ia ter alguma coisa ali. Ora. Achei Dona Renata ali. E aí ela marcou o quê? Ela marcou o Instagram dela pessoal. Adorei, né, gente? Ó, ela marcou ali, Rezinha Belmonte. Então, a gente vai ver o que também? Esse perfil particular da Renata. Gente, vamos lá. Esse perfil, ele é o retrato fiel dos perfis que a gente encontra aqui quando a gente quer revogar a gratuidade de justiça. Na maioria das vezes, a mesma pessoa que se diz ser hipossuficiente num processo, sem juntar qualquer comprovação, é a mesma pessoa que vive viajando para o exterior. Acreditem, é isso. Vejam bem que no início aí do perfil da Renata, ela já fala ali, ó, a quantidade de países que ela já conheceu. E eu só contei 7 aqui, e ainda tem a setinha para o lado, ó, Espanha, Inglaterra, Portugal, França, Canadá, Chile, Argentina. Ali, você já começa a usar a sua imaginação. Você já vai escrevendo para o juiz os motivos pelos quais essa pessoa não é hipossuficiente na acepção jurídica. Você pode, por exemplo, começar falando, ó, tem uma França ali, quanto é que está custando esse euro, hein? 5,27 hoje? Passa para o próximo slide, por favor, Rê. Queria. Por favor. Olha só, selecionei aí 2 fotos do perfil dela. Gente, quanto que custa ali aquele vinho? Uma garrafa daquele vinho? Em Paris, olha só como ela marcou Paris. Tá? E aí você vai lá e clica na postagem dela, que ela com certeza marcou esse restaurante. Aí você vai aonde? No site do restaurante, vê quanto custa um vinho daquele ali, dá para você aproximar, você vai ver o nome do vinho, você clica e você vai colocar na sua petição, olha só, excelência, essa senhora está pagando um vinho de não sei quantos euros na Europa, tá? Outra, vocês estão vendo quem está agarrado ali na torre? Exatamente, Renata. Vocês estão pensando a mesma coisa que eu? Quanto custa subir naquela torre ali? Gente, eu fui no site hoje procurar, tá? 28 euros, eu acho. Caraca! Eu paguei 17, queria deixar claro. Não, aqui agora você não tem voz, eu estou analisando você. E aí a gente vai pesquisar quanto custa ali. A gente vai lá, olha, juiz, ela estava ali na torre. Olha só quanto que custa para subir. Com certeza ela subiu, ela não ficou só ali agarrada não, gente, tenho certeza. Outra coisa, quanto custa uma passagem para Paris? Na época que ela foi, porque ali na postagem dela vai ter a data, vai ter o ano. Aí você faz o quê? Eu vou no Voos Google site, pesquiso quanto custa uma passagem aérea para Paris naquele determinado ano. E aí vai
Você vai colocar tudo isso para o juiz, você vai demonstrar tudo isso para o juiz. Uma outra dica, quando vocês printarem o perfil da pessoa, se atentem a printar a data da postagem e destacar ela, tá? Assim vocês vão conseguir demonstrar para o juiz que entre a data do ajuizamento da ação e a data que você está apresentando a sua manifestação, o padrão de vida daquela pessoa ele não mudou, é o mesmo, tá? As redes sociais, pessoal, ela é um dos piores inimigos dos devedores. Por isso que tem muitos devedores que deixam os seus perfis privados, que é para justamente não ter esse tipo de exposição e a gente não conseguir ver essas informações, tá? Não tem acesso a esse conteúdo. Mas aí tem uma outra dica que eu não posso falar aqui. Mas ok. Além do Instagram, vocês podem também fazer essa pesquisa pelo Facebook, tá? A mesma coisa que a gente fez aqui no Instagram, a gente faz no Facebook. Vocês analisam fotos, vocês pegam datas, vocês printam informações, vai printando tudo, tá? E aí vocês podem complementar a pesquisa de vocês em rede social pelo perfil dela aqui, com certeza. Ela tem LinkedIn, né? Vamos ver o LinkedIn dela. Vejam, reforça a nossa fundamentação de que se trata de uma advogada militante, possui bastante visibilidade. Olha, vejam como ela se descreve no perfil dela. Possui diversas conexões nesse perfil social. Ela publica artigos de maneira ativa nessa rede social também. Então, obviamente que não se trata de uma profissional que se encaixa no perfil de hipossuficiente na acepção jurídica, né, gente? Eu digo isso porque existem alguns tribunais que não é aqui no Rio de Janeiro, porque as custas judiciais estão caríssimas. O custo para interpor um recurso de apelação, por exemplo, não passa de R$200. Olhando aqui comigo, a gente já analisou o perfil da Renata, né? Essa pessoa que estava lá agarrada na torre, ela não teria condições de pagar um recurso de apelação de R$200? Tem, né, gente? Ela tem. Então, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai quebrar essa gratuidade de justiça aí, tá? Ainda, se a gente não tivesse falado aqui do exemplo dado inicialmente, de uma revogação da gratuidade de justiça. Estamos falando de uma ação de execução agora. A gente está procurando bens do devedor. Quais as informações eu já poderia extrair da pesquisa que a gente fez aqui com a Renata? Eu já saberia que ela viaja bastante, né? A gente viu ali os países. Aí eu posso pedir o quê? Bloqueio do passaporte, a Renata já falou com vocês sobre isso. Eu sei onde ela trabalha, eu posso pedir a penhora de salário dela. E se ela tem um perfil profissional de advogada, divulgando conteúdo jurídico, como eu já falei, pode ser monetizado. Eu posso pedir para oficiar o Instagram, o YouTube, a fim de que eles informem se essa pessoa está recebendo pelos conteúdos postados. Tem uma foto do perfil dela que eu não coloquei aí para vocês, tá? Mas ali tinha uma foto que ela está em cima de um carro. Ou seja, vocês pensaram no que eu pensei? Se a pessoa tem um carro, né, eu vou pedir o quê? A penhora desse carro. Vou pedir um renajude, eu vou querer saber desse carro dela. Usem a imaginação de vocês, o céu é o limite nessas pesquisas, tá, gente? E aí eu acho que a Renata quer comentar sobre um caso aqui do escritório interessante. Conta pra gente, Rê. Arina. A gente vai ter que conversar. Olha só, vou contar o caso que aconteceu aqui no escritório. Era também um caso de execução de honorário, gente. E aí, o que aconteceu com esse caso? A gente viu que era um advogado o autor da ação, né? E a gente começa já... Tem algumas profissões que a gente já vai dar aquela procuradinha a mais, né? Muito que bem. O que fizemos, então? A gente foi, pesquisou o moço, ele tem um nome muito comum, mas um sobrenome diferente. Isso muda na hora da busca. Muito que bem. Achamos o moço na rede social. O que acontece é que a rede social dele é aberta, então tá ali para eu ver, não é mesmo? E eu comecei a ver, gente. Eu fiquei tão feliz que eu consegui encontrar, porque eu tenho uma certa dificuldade para encontrar em rede social, que eu não sou muito boa com mexer em rede social. E aí eu procurei, fiquei tão feliz que eu encontrei esse moço que eu falei, eu vou stalkeá-lo pessoalmente, né? Então todos os dias eu stalkeava o moço, guardava as minhas provas, mandava para a Arina, às vezes mandava por inbox. Mandava, eu printava para ela, mandava. Quando eu tinha insônia, então eu tenho bastante insônia, passava horas na rede social do moço. Aí achei um dia a rede social do escritório do moço. E no dia que eu encontrei, o moço estava ali comemorando, porque tinha fechado o contrato, eu não me recordo direitinho, mas ele estava comemorando o sucesso do escritório dele, gente. Ok.
Fui lá, peguei todas essas provas e joguei para a Arina. E outra coisa muito legal é que ele é muito ativo nas redes sociais, muito mesmo, assim. Ele até estava em Paris há pouquíssimo tempo atrás. E aí ele publicava muito story, assim, da casa. O que eu consegui pegar só com o story da casa? Assim, eu assistindo e eu gravava a tela do celular e a gente botou o vídeo no processo. Eu via que ele filmava a casa e conforme filmava, era um jardim, gente, mas era um gramado verde, assim, que o Jorginho, meu cachorro, ia amar correr naquilo. Enorme, assim, ó. E conforme ele filmava, eu pude perceber que as casas em frente à casa dele, primeiro, eram próximas, ou seja, aquilo ali não era uma rua de rua, assim, era uma rua de condomínio com certeza absoluta. Mas não só o tipo de casa que eu conseguia ver do outro lado, era a casa de condomínio, gente. Casa de condomínio fechado. Esse moço mora num condomínio fechado, ponto. Aí, num dos stories dele, eu consegui ver que tinham 3 carros na garagem. Falei, só pode ser piada comigo isso. Aí a gente pegou tudo isso e ingressamos com a quebra da justiça gratuita dele. Gente, esse moço ficou muito bravo comigo pessoalmente, assim. Ele foi muito rude conosco. Eu e a Arina, mais uma dica, tá? A gente é advogada, brincadeiras à parte, que nós somos profissionais, então a gente nunca retribua, a gente, pelo amor de Deus, você não retribui grosseria, a pessoa fica nervosa, no final você se bota no lugar dele, assim, você entende por que tá nervoso e tá tudo bem, assim, mas eu falei para ele, eu falei, olha, as portas sempre estarão abertas para um acordo, mas nessa oportunidade, assim, não tem como a gente continuar o diálogo, né? E aí foi, eu sei que a gente acabou penhorando contas dele, e aí, gente, é mais juros, é mais multa, é honorários de execução, e eu falando, olha, as portas estão abertas para um acordo. E por fim, de fato, a gente fez um acordo nesse caso, porque não tinha como ele querer continuar brigando pela justiça gratuita com aquela rede social que ele tem, né? Eu lembro que a gente conseguiu fazer um acordo com ele, porque foi justamente quando a gente viu que ele estava em Paris, lembra? E aí a gente pediu a Apreensão do passaporte, não foi? apreensão do passaporte, exatamente. E aí foi nesse momento que a gente conseguiu fazer o acordo com ele. É verdade, foi isso mesmo. Bem, gente, infelizmente agora estamos indo para a nossa última dica de hoje. Saibam que dos sites gratuitos utilizados por nós, eu quis dar destaque aqui a esses que eu comentei com vocês. Mas isso não quer dizer que existem só esses, tá? Existem vários outros sites. E aí é importante que vocês fiquem sempre atentos às novidades. Qualquer aplicativo novo que surge aí no mercado, aí você já liga aquela luzinha ali na sua cabeça e pensa como que esse aplicativo pode me ajudar. Às vezes a Renata, 2 horas da manhã, sai o aplicativo novo, vai me mandar mensagem, Arina, isso aqui, ó, como é que a gente pode usar? Entendeu? É assim que a gente vive. Aí, lembra essa dica da Renata de pensar fora da caixinha? É exatamente isso, tá? É assim que a gente trabalha aqui nessa área. Então, eu trouxe 2 dicas de 2 sites que são pagos e que vocês também conseguem fazer pesquisas importantes. E eu gostaria de mostrar esse site que ele se chama registradores.onr, o operador nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Esse site ele possui uma ligação com os cartórios do Brasil. E aí nele você vai conseguir realizar uma pesquisa de imóveis registrados em nome do seu devedor. Você consegue extrair as matrículas dos imóveis, verificar se tem uso capião extrajudicial, né? Fazer requisição de serviços do cartório de outros estados, com o uso da ferramenta e protocolo. Eles também possuem uma ferramenta chamada Monitor Registral, que é um serviço de informação eletrônica que é prestado pelos cartórios de registro de imóveis para manter as pessoas, os interessados, né, os titulares, proprietários, sempre atualizados sobre as mudanças na matrícula do imóvel, averbações e qualquer outras situações relacionadas, tá? Então, esse site é muito bom, a gente utiliza muito ele quando a gente tem uma suspeita de que aquele devedor tem um imóvel, a gente sempre faz esse tipo de pesquisa nesse site, tá? Um outro site bem legal que vocês podem utilizar é esse site aí, registrocivil.org. Também é um site pago que você vai ter as informações de nascimento, casamento ou óbito, tá? Sabe quando você tem um devedor que faleceu no curso do processo, aí você tem que informar para o juiz, mas aí quando você informa o juiz, fala, junta a minha certidão de óbito,
é por aí, nesse site aí que a gente vai extrair, a gente consegue, tá? Casamento, a Renata falou o curso quase inteiro, que ela é pegada nisso, casamento. A gente tira a certidão de casamento aí nesse site também, a gente consegue extrair, tá bom, gente? Pessoal, infelizmente, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe para vocês e que a gente tenha acrescentado na vida profissional de vocês alguma coisa. E eu agradeço a todos que tiverem a paciência e a persistência de estar aqui com a gente na quinta-feira à noite, depois do trabalho, alguns depois do estágio, dia cansativo, né, de aula. Muito obrigada para vocês e até a próxima aula. Eu também quero dizer que eu espero do fundo do meu coração que a minha humilhação tenha ajudado vocês. Não tinha como a gente poder ensinar tudo que nós ensinamos se a gente não expusesse alguma rede social. E, claro, não podíamos expor ninguém a não ser uma de nós duas. Então, eu espero que a minha humilhação tenha ajudado bastante todos vocês, viu? Eu coloquei aqui as várias declarações aqui do pessoal que está assistindo, elogiando as dicas, dizendo que abriu a mente. Enfim, com certeza foi muito proveitoso, foi muito boa a aula mesmo. Parabéns para a doutora Arina, doutora Renata. Obrigada. Foi muito bom mesmo, assim, foi bem prática. E eu tenho certeza que o pessoal anotou tudo, vai até rever a aula para se deixou passar alguma coisa, mas é isso, né? Hoje a gente tem que se aproveitar desse mundo digital. Sim. Né? Daqui a pouco vai ter alguma inteligência artificial aí também que vai ajudar a gente a fazer essas buscas, se não já tiver, né? Porque é tão rápido que a gente não consegue nem acompanhar. Não, né? Então é isso, a gente tem que estar atento mesmo, porque vai ficar cada vez mais difícil fazer essas ocultações que a gente sabe que se pratica, né? No final das contas é isso. A gente percebe mesmo, vai estar ficando, o cerco está fechando para os devedores, né? O cerco está fechando. A gente viu que apenas com uma pesquisa Google, por exemplo, você consegue descobrir várias coisas já. Sim. E é isso, eu acho que também tem a outra parte que é a própria jurisdição, né? Os juízes estão mais atentos a isso, estão mais receptivos a essas provas novas, etc. Então, agora, é isso, né? Não adianta ficar só peticionando, pedindo a mesma coisa sempre, anos e anos. Aí ficou lá atrás. O juiz não vai movimentar para você. Se você não correr atrás e indicar o caminho, você não vai conseguir obter essa indenização que você está pleiteando, né? Essa dívida. Sim. Mas é isso. Muito obrigada. E na aula que vem temos o quê? Aula que vem não dá para perder, né, Ari? Incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. Quem é que vai dar essa aula, Ari? Rafael Verdão. Excelente, nosso colega gente. Rafael Verdão, e ele tem um convidado muito especial, que eu não vou dar spoiler, porque eu quero fidelizar a audiência, eu quero todo mundo aqui na aula dele. Tá ótimo. O Rafael estava aqui assistindo a aula, fazendo comentários. Rafael, que é nosso ex-aluno da FND, já participou aqui em outras vezes do LADEIP, vai estar de volta aí, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, semana que vem a gente se vê. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada. Tchau.